E aí, belezura? Bora para mais uma leitura do dia. A gente dá sequência aqui no Gênesis capítulo 4. Agora é a explicação, vem para a explicação do capítulo 4 de Gênesis. Bora lá. Adão e Eva começam agora a cumprir a ordem original de Deus para eles. Sejam férteis e multipliquem-se. Eva, cujo nome significa vida, doravante se torna uma doadora de vida. Ela reconhecia que a criança não viera apenas com o fruto do amor dela e de seu marido, mas veio à existência com o auxílio do Senhor. Um jogo de palavras no hebraico sugere que o nome Caim veio do verbo ter. No comentário de Eva, concebi o homem do Senhor. O nome Abel significa sopro. O termo é usado em outros lugares do Antigo Testamento para se referir àquilo que passa rapidamente e é insubstancial. O sacrifício de Caim marca a primeira menção de uma oferta do Senhor na Bíblia. O termo usado nesse versículo sugere uma dádiva espontânea oferecida a uma autoridade. Ironicamente, a primeira oferta apresentada de Deus, de que se tem registro, foi também a primeira por ele rejeitada, visto que as ofertas de cereais foram autorizadas na lei de Moisés. O fato da oferta de Caim ser original vegetal em vez de animal não constitui o motivo pelo qual Deus não teve consideração por essa dádiva. A reação de Caim, que ficou muito irado, sugere que a oferta fora rejeitada por causa do pecado em seu coração e não pela natureza de sua oblação. Ver nota no versículo 7. Está pedindo essa observação aqui. A Bíblia deixa claro que Deus rejeitou a oferta de Caim por causa do seu estilo de vida pecaminoso. A descrição do pecado, semelhante a um animal, como uma ameaça, é empregada novamente em capítulo 49, versículo 9, para descrever um leão. O uso paralelo de desejo nesse versículo sugere que o pecado deseja ser tão íntimo com a humanidade como uma mulher é com seu marido. O único modo de evitar isso é ser o seu senhor, não o seu parceiro. Em um movimento que demonstra premeditação, Caim levou Abel para o campo e o assassinou em um lugar onde não havia testemunhas humanas. Embora o sangue de animais já tivesse sido antes derramado, a ação de Caim ao assassinar seu irmão resultou na primeira morte de um ser humano. A maldição da morte pronunciada contra Adão havia sido agora concretizada. Continua aqui o uso que Deus fez de perguntas para pecadores culpados. Ao afirmar que não sabia onde estava seu irmão, Caim acrescentou a mentira ao seu pecado de homicídio. Deus outrora constituíra Adão em um guardião do jardim. Agora Caim perguntou se ele deveria ser o guardador por seu irmão. A resposta da Bíblia para a pergunta de Caim é sim. Diferente de seu pai, Caim nunca confessou a sua culpa, embora Deus tenha confrontado diretamente com seu pecado. Embora Abel nunca tenha falado na narrativa precedente, o seu sangue agora estava clamando da terra. O julgamento de Deus começou com a maldição cujo fraseado em hebraico faz um paralelo com a maldição imposta à serpente. Isto é particularmente apropriado, já que ambos eram mentirosos e assassinos. É possível traduzir a declaração de Deus nessa perícope como: amaldiçoado é você mais
do que a terra. A maldição contra o homicida é repetida na lei de Moisés. Aqui Deuteronômio, capítulo 27, versículo 24. A punição de Caim arruinou o seu meio de vida como agricultor e fez dele um fugitivo e errante. A resposta de Caim admite várias traduções possíveis em português. A Bíblia King James 1611, que reflete a atitude impenitente que Caim antes mostrara. Expressa a angústia desse personagem, mas não o remorso. A Septuaginta e o Martírio A Septuaginta e o Martinho Lutero traduzem como: meu pecado é tão grande para ser perdoado. Os rabinos, por sua vez, tomaram como uma pergunta: o meu pecado é tão grande para ser perdoado? Em vista dos atos anteriores e posteriores de Caim, a tradução da Bíblia King James 1611, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Parece melhor. Tal como seu pai Adão fora expulso do jardim, Caim percebeu que Deus o estava expulsando da terra. Uma vez que haveria de se esconder, ou talvez ser escondido, da face protetora de Deus, ele temeu que outros descendentes de Adão e Eva o matassem para vingar a morte de Abel. Fiel à sua natureza compassiva e perdoadora, Deus fez duas provisões para Caim a fim de protegê-lo a despeito do seu pecado. O afastamento de Caim da presença do Senhor foi tanto físico quanto espiritual. Nod significa peregrinação. A terra de Nod nunca mais é mencionada na Bíblia. Talvez a expressão simplesmente se refira a alguma localização no qual Caim residiu. A observação de Caim partiu para viver ao leste do Éden. O identifica com outros pecadores que também se moveram na direção leste. Ver nota em capítulo 3, versículo 24. Os caminhos paralelos da vida de Adão e de Caim, pecado, julgamento por Deus, expulsão e o movimento para o leste, continuam a observação de que, após essas coisas, Caim conheceu sua mulher. Apesar de seu grave pecado, Caim ainda cumpriu a ordem divina de ser fértil e multiplicar. Por outro lado, os esforços dele para fundar uma cidade construíram mais uma expressão de desobediência a Deus, pois o Senhor dera a ordem do personagem para ser um fugitivo errante. A cidade de Enoque não é mencionada em outra parte da Escritura e sua localização é desconhecida. A genealogia de Caim, nos versículos 17 e 24, possui semelhanças com a genealogia de Sete, capítulo 5, versículo 3 até 32. Dois nomes nas duas linhagens são idênticos, que é Enoque e Lameque, e outros são similares, como Caim e Cainã, Metusael e Metusalém. Além disso, o sétimo membro de ambas genealogias, Lameque de Caim e Enoque de Sete, receberam a ênfase especial. E as duas concluem com uma pessoa que tem 3 filhos nomeados. Diferenças notáveis existem também. A genealogia de Sete é mais longa e contém detalhes do tempo de vida, porém omite qualquer menção ao nome de esposas e ocupações. 3 pessoas aqui, que é Irade, Meujael e Metusael, são mencionadas na Bíblia apenas nesse versículo.
Mais detalhes são fornecidos nessa seção genealógica para Lameque, o 7º membro da linhagem de Adão, por Caim, do que para qualquer outro. Seus 3 filhos nomeados fizeram contribuição cruciais para a cultura humana. Contudo, a descrição de vida de Lameque descreve um quadro perturbador de uma pessoa que não tinha respeito pelo casamento ou pela vida humana. Ao tornar 2 esposas para si, Lameque tornou o primeiro polígamo em uma violação dos propósitos de Deus para o casamento. Jabal promoveu avanços importantes na profissão dos que habitam em tendas e criam rebanhos, aqueles que cuidam de ovinos, caprinos e bovinos. Isso representa um avanço além daquele que Abel promoverá, uma vez que Abel é o conhecido como tendo pastoreado apenas ovinos e caprinos. Jubal trouxe avanços à civilização na área de artes musicais, exercendo um papel fundamental no desenvolvimento. Vamos voltar aqui. Jabal trouxe avanços à civilização na área de artes musicais, exercendo um papel fundamental no desenvolvimento de 2 dos importantíssimos instrumentos musicais do mundo antigo, a harpa e o órgão. Os avanços metalúrgicos de Tubal-Caim, não na criação do bronze, feito da combinação de cobre com estanho, e na fundição de ferro se mostrariam cruciais para a elaboração de artifício e armas. O assim chamado Cântico da Espada de Lameque, o mais longo discurso registrado de um ser humano até esse ponto da Bíblia, 21 palavras hebraicas, representa o clímax sombrio da genealogia cainita. Seu nível de retaliação contra um homem e um jovem vai além dos limites bíblicos. Êxodo, capítulo 21, de 23 até 25, versículo. Seu orgulho de ter matado por vingança prenuncia as condições que levaram ao dilúvio nos dias de Noé. Usando uma lógica distorcida, Lameque pareceu sugerir que Deus lhe proveria maior proteção do que a proporcionada a Caim, uma vez que ele, Lameque, matará o dobro de homens. O nome Sete é um jogo de palavras com o verbo traduzido como concedeu. Mais uma vez, Eva reconheceu ser Deus a última fonte de sua descendência. A expectativa de Sete seria o justo do que Caim é estabelecida pela declaração de Eva, que Deus o concederá no lugar de Abel. Vamos voltar aqui. A expectativa de que Sete seria mais justo do que Caim é estabelecida pela declaração de Eva de que Deus o concederá no lugar de Abel. Na verdade, a linhagem familiar pela qual descende o Senhor Jesus é traçada por meio de Sete. O nome Enos, tal como o nome Adão, significa humanidade. Em um sentido muito real, o nascimento de Enos assinala um novo e mais brilhante início para a humanidade, porque nessa época começaram a invocar o nome do Senhor. Yahweh é o nome pessoal de Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Bom, é isso aí. A gente conclui, então, mais uma explicação do capítulo 4 de Gênesis. E amanhã a gente pula aí para o capítulo 5 dessa leitura em voz alta. Fechou? Um ótimo dia. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.